Olá, sejam bem-vindos ao nosso evento Poesia das Estrelas, um diálogo entre a ciência e a arte. Serão 3 encontros. Neles, nós falaremos um pouco sobre o ser humano, sobre o céu e as relações entre eles. Particularmente, falaremos também sobre estrelas e constelações do céu de outono, que é um céu bastante interessante, por sinal. Estrelas brilhantes que pertencem a constelações repletas de lendas e de histórias, e que contém também uma conhecidíssima constelação austral, que apesar de ser pequenina, é uma constelação facilmente reconhecida por nós brasileiros. Creio que você já sabe de que constelação nós estamos falando, não é mesmo? Também posso imaginar o seguinte, que você agora esteja nos acompanhando de uma cidade de médio ou de grande porte, talvez a capital de um dos estados brasileiros. Para quem vive num grande centro urbano, mesmo num centro de médio porte, já percebeu que o firmamento é muito pobre em estrelas. Existem vários fatores que atrapalham a observação dos astros. Por exemplo, você pode morar em uma cidade que se encontra muito próxima ao litoral, ou então próxima a um ambiente de serra. E nessas circunstâncias, em quase todos os fins de tarde ou início de noite, percebemos que o céu é encoberto por nuvens. Se mesmo assim, numa noite qualquer, nós não contarmos com as nuvens no céu, digamos, ele está completamente limpo, você consegue ver as estrelas e tudo mais, ainda contamos com 2 fatores que são muito prejudiciais à observação dos astros. Esses 2 introduzidos pelo progresso do homem. Um deles é a poluição atmosférica, produzida por automóveis e por fábricas. Nos centros urbanos, nós percebemos junto do horizonte uma camada escura, meio amarronzada, que acaba impedindo a nossa boa visibilidade. Isso denota que há uma grande quantidade de fuligem e de poeira em suspensão na atmosfera. Mas talvez o fator que mais atrapalhe mesmo a observação dos astros numa cidade grande seja a poluição luminosa, produzida por luzes que estão espalhadas no firmamento devido a uma iluminação pública ou particular inadequada, em que as luminárias são voltadas para o céu e não para a Terra, onde nós nos encontramos. Aí a poluição luminosa acaba, por assim dizer, apagando o brilho das estrelas. E o resultado final é que você consegue ver apenas poucos astros. Mas talvez ao longo da nossa vida tenhamos visitado uma praia deserta, ou então uma pequenina cidade do interior, e aí nessas circunstâncias, quando você olha o céu, você nota que ele é repleto de astros. Algumas estrelas brilhantes, mas milhares e milhares de estrelas de fraco brilho que os nossos olhos não conseguem mais perceber no ambiente urbano. Quem sabe até você consiga ver a faixa da Via Láctea, uma região de luz branca e difusa que às vezes bordeja o horizonte, outras vezes cobre o firmamento por sobre nossas cabeças. Posto isso, nós iremos notar também o seguinte, que ao olharmos para um céu repleto de estrelas, quando eu era adolescente tinha percebido isso, talvez você já tenha percebido também, eu ficava perdido olhando para um céu repleto de astros. E ficava curioso em saber qual será aquela estrela que eu estou vendo agora naquela posição. Ou então, quais são as constelações que estão presentes no céu agora? Como fazer para reconhecer o firmamento? Como fazer para entender o que essas estrelas representam brilhando aí em cima da minha cabeça? Bem, eu acho que os povos do passado também passaram por situações semelhantes, não é mesmo? Talvez eles também tivessem feito as mesmas perguntas que hoje nós fazemos. Interessante notar que todos os povos do passado observavam muito o firmamento. E parece ser uma coisa bastante comum eles terem criado no céu figuras, que hoje nós chamamos de constelações, e que na verdade acabam sendo retratos dessas épocas passadas. Para que a gente possa compreender bem o significado das constelações na atualidade e nesse passado remoto, vamos nos imaginar agora numa região bem distante de uma cidade, sei lá, uma planície, uma praia distante, e você olhando então para aquele firmamento extremamente estrelado. Nessas circunstâncias, você estaria nas mesmas condições de um antigo homem observando o céu, talvez pela primeira vez. Milhares e milhares de estrelas. Mas se a gente continuar a observação, nós iremos perceber que as estrelas mantêm um arranjo entre si que permanece de noite para noite. Muitas pessoas até podem pensar que as estrelas estão, sei lá, jogadas aleatoriamente no céu, contra o fundo negro da esfera celeste, e que as estrelas em uma noite estão numa posição, na noite seguinte estão em posições completamente diferentes. Não, isso não acontece. Se você observar, por exemplo, um quadrado de estrelas lá no firmamento numa noite, na noite seguinte você vai ver o mesmo quadrado. Pode ser que ele não esteja exatamente na mesma posição, mas as 4 estrelas entre si formarão o mesmo arranjo. Então isso talvez tenha sido uma das primeiras coisas que os homens primitivos observaram no céu.
um arranjo que permanece fixo de noite para noite. E com isso, acabaram interligando as estrelas, formando essas figuras no céu. Por sinal, as noites que eram nubladas talvez fossem as noites mais assustadoras para eles, uma escuridão total. Mas, quando o céu estava estrelado, talvez isso trouxesse a eles uma sensação de paz, porque o firmamento estrelado tem essa propriedade. É um espetáculo calmo, um espetáculo constante. E aí, reconhecendo determinados padrões no firmamento, puderam associar a condições de vida naquele momento. Por exemplo, reconhecendo um determinado padrão de estrelas no firmamento, associavam esse padrão à presença de alimentação abundante. Ou então, o reconhecimento de outro padrão no firmamento indicasse para eles que tempos difíceis estariam se aproximando. Esse reconhecimento de padrões no céu e sua associação às situações do dia a dia foi muito importante para que eles pudessem organizar, enfim, as suas atividades cotidianas. Um dia, então, o homem, não se tem exatamente certeza de quando isso aconteceu, mas um dia ele aprendeu a desenhar essas figuras no céu e passou a usá-las com diversos propósitos, principalmente a associar a presença de determinadas figuras no firmamento com situações do seu dia a dia. As constelações, enfim, são figuras criadas pela nossa imaginação. Elas são formadas pela união de estrelas, e essa união é especial, quer dizer, é uma tentativa de formar uma determinada figura no firmamento. E essas figuras criadas do céu tiveram então a finalidade de transmitir as suas histórias, os costumes, as crenças para gerações futuras, mas também tinham a finalidade de fornecer-lhes o padrão no firmamento, o que estava se aproximando, uma época de abundância ou uma época de tempos difíceis. Aliás, a palavra constelação, de um modo geral, significa um coletivo, um conjunto de estrelas. Mas não é apenas isso, não é um conjunto qualquer. É um conjunto de estrelas que forme figuras no firmamento. As constelações que nós temos hoje em dia, desenhadas no céu para os astrônomos modernos, resultados de muito tempo de observação e de criação no céu, teve talvez suas origens aí pelo ano 3200 a.C., há mais de 5.000 anos, portanto, através das mãos dos assírios, dos babilônicos, de modo geral, e também dos minoicos, da ilha de Creta. As crenças religiosas desses povos fizeram com que muitas das figuras fossem representadas no céu e que mostravam animais, semideuses, heróis mitológicos desses povos. As primeiras constelações de que temos notícias são de figuras fortes, um escorpião, um touro, um leão. Isso acontece em várias culturas, o que nos faz crer que o fato de existir o comércio entre esses povos do passado pudessem ter levado de um lado para o outro essas lendas, essas histórias, e com isso povos acabavam assimilando culturalmente as informações de outros. Por isso nós temos em vários desses povos do passado figuras que são semelhantes. O céu descrito por um povo era muito parecido com o céu descrito por outro, e a gente imagina que isso tenha acontecido por conta dessas interações, principalmente comerciais, mas que acabavam levando a cultura de um povo de um lado para o outro. Assim, mesmas constelações em várias culturas, desde o Oriente Médio até praticamente a Península Ibérica. Na Grécia Antiga, principalmente no século VIII a.C., nós temos algumas informações relevantes sobre as constelações. Aparecem aí as primeiras citações, principalmente nas obras de Homero e na de Hesíodo. Constelações como a Ursa Maior, a constelação de Bootes e a de Órion. E também alguns asterismos, como por exemplo as Pleiades e as Híades, que não são efetivamente constelações, mas elas fazem parte da constelação de Taurus, o touro. Já no século II a.C., haviam sido desenhadas umas 40 constelações aí no firmamento. Para a astronomia moderna, as constelações são usadas para facilitar a localização de corpos celestes. Isso, digamos, uma visão de hoje, mas vamos evoluindo nessas ideias desde o passado até o presente momento. Antes de serem as atuais constelações, elas serviram também para que os povos do passado pudessem identificar os astros móveis. Não a Lua, porque a Lua é muito fácil de ser observada no firmamento, estamos acostumados a vê-la exibindo suas diversas fases, mas os planetas. Os planetas aparecem no céu como pontos de luz semelhantes às estrelas. O que difere é o fato de eles possuírem um movimento lento ou eventualmente um pouco mais rápido pelo campo estrelado. E eles conseguiram perceber a presença dos planetas observando o firmamento com seus padrões fixos, mas notaram que de noite para noite alguns pontos brilhantes iam se deslocando. Marcavam então a posição desses pontos móveis em relação às figuras que haviam desenhado ou então em relação aos asterismos do céu,
como por exemplo as Íades e as Pleiades, que eu já mencionei agora há pouco. Então marcavam a posição desses astros em relação a pontos de referência no céu, e percebiam então que eles iam desenhando suas trajetórias aparentes com o decorrer das noites. A palavra planeta, que hoje utilizamos para designar esses companheiros da Terra dentro do sistema solar, significa a estrela errante, a estrela que vaga, que caminha no céu. E podemos perceber isso também nos dias atuais. Basta que observemos o firmamento com alguns dias ou em várias semanas para percebermos que, de fato, os planetas vão caminhando por entre as estrelas. Aliás, não só os planetas vão se movendo lá pelo céu, a Lua também faz a mesma coisa. E ao longo do ano, a imagem do Sol lá na esfera celeste também faz isso. Vai varrendo um determinado grupo de estrelas e constelações que passamos a chamar de constelações zodiacais. Elas, por assim dizer, servem de panorama de fundo para o movimento do Sol, da Lua e dos planetas. E assim, com o decorrer do tempo, esse edifício da astronomia acabou sendo construído. E se nós formos então consultando as obras desses observadores e astrônomos do passado, vamos vendo que eles foram relacionando as figuras que estavam presentes no céu em suas épocas, e esses registros são valiosíssimos hoje para recompormos como era o céu observado nesses períodos da nossa história. Temos que destacar agora a figura de Cláudio Ptolomeu, porque em 150 depois de Cristo acabou realizando uma obra importantíssima, que é o Almagesto, e que reúne as informações sobre todas as constelações conhecidas até a sua época, o que totalizava 48 figuras diferentes lá no firmamento. Bom, saltando um pouco mais no tempo, até a época de Johann Bayer, no ano de 1603, num atlas que ele produziu chamado Uranometria, ele descreve uma série de novas constelações. O Bayer é uma figura importante não só para o relacionamento dessas constelações no céu, e até algumas que ele criou, foram 12 constelações que ele introduziu no sistema de figuras modernas, né? Ele também foi responsável pela designação ou pela uma nomenclatura para se designar as estrelas no firmamento que nós usamos até hoje. Vale a pena salientar nesse momento que o Johann Bayer era um astrônomo que observava o céu ainda a olho nu. 1603 ainda é pré-telescópio, pré-observações do Galileu. Então ele apenas observava o firmamento com os seus próprios olhos. Nesse momento também ele constatou que, além das constelações descritas lá no Almagesto e dessas 12 que ele acabou introduzindo, haviam inúmeras estrelas, por assim dizer, soltas no céu. Estrelas que não pertenciam a constelação alguma. E centenas de estrelas de fraco brilho que nem constavam nas obras do Ptolomeu e nem de um outro astrônomo famosíssimo, Tycho Brahe, de cujas observações nós pudemos entender melhor um pouco a mecânica celeste, e foram elas que forneceram a Johannes Kepler as bases para a formação das suas tão famosas três leis. Em 1690, o astrônomo Johannes Hevelius elaborou um catálogo de estrelas e também um atlas com as constelações, e ele mesmo introduziu 10 novas constelações no firmamento, que representavam instrumentos, objetos e animais. Dessas criadas por Hevelius, 7 ainda se encontram em uso atualmente. Em 1756, Nicolas de Lacaille também fez um estudo do firmamento, porém dedicando-se principalmente à análise das constelações vistas no hemisfério sul da Terra, particularmente no lado sul do céu, no chamado hemisfério celeste sul. Criou também constelações, 14 novas, que representavam principalmente instrumentos e também invenções da época em que ele viveu. Em 1801, Johann Bode, na sua obra Uranografia, que era na verdade um atlas contendo todas as constelações citadas desde a época de Ptolomeu, foi na realidade um idealizador de uma obra importantíssima. Foi o último atlas celeste em que a ciência e a arte estavam convivendo. Ou seja, havia não apenas as estrelas plotadas lá nos seus mapas, como as linhas que as uniam formando as constelações, mas também as figuras que essas constelações procuravam representar. Na época de Bode, com tantas colaborações de tantos astrônomos diferentes, a sua uranografia já continha mais de 100 constelações. E aí, em meados do século XIX, atingimos o número máximo conhecido hoje. Haviam quase 120 constelações no firmamento. E após tantas criações e com um número tão grande de constelações no céu, os astrônomos julgaram que seria a hora de fazer uma reforma no firmamento. E esse astrônomo, John Herschel,
Ele viveu 5 anos na cidade do Cabo, na África do Sul, e chegou à conclusão de que o céu estava uma bagunça generalizada. E as principais coisas que ele apontou em relação a isto são coisas simples que a gente podia constatar mesmo nas obras desses outros astrônomos do passado. As constelações eram extremamente mal delimitadas, haviam estrelas que pertenciam a diversas constelações ao mesmo tempo, outras que não pertenciam a constelação alguma, e os nomes das constelações nesse passado eram muito longos. Aí, o Herschel sugeriu que a esfera celeste inteira fosse dividida numa quadrícula, com pedaços de círculos horários e paralelos de declinação, de tal forma que o céu inteiro seria dividido em pequenas regiões e cada uma delas seria, por assim dizer, uma constelação. Essa foi a reforma proposta por Herschel nesse momento. Mas os astrônomos não aceitaram a sugestão por um simples fato. Era muito difícil quebrar esse padrão das figuras do passado e passarmos exclusivamente para um sistema de constelações em forma de quadrícula, como Herschel propôs. Em 1930, primeiros anos, portanto, do século XX, a reforma do céu continuou em ação. E os astrônomos, então, também dividiram o firmamento em pequenas partes, que eram limitadas por círculos horários, por paralelos de declinação, mas em cada pedaço desses que os astrônomos criaram nessa ocasião, estavam as estrelas que compunham as antigas constelações que os povos do passado observaram. E esses limites continham, então, as estrelas, principalmente visíveis a olho nu, e que continham a designação de Bayer, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. E assim, chegamos ao fim da primeira parte de nosso primeiro encontro com as palavras de Sêneca. Chegará o tempo em que pesquisas diligentes por longos períodos trarão à luz coisas que agora estão ocultas. Uma única vida, ainda que inteiramente devotada ao céu, não será suficiente para a investigação de um assunto tão vasto. E assim, esse conhecimento só se desenvolverá através de longas eras sucessivas. Chegará o tempo em que nossos descendentes ficarão surpresos por não sabermos coisas que são tão claras para eles. Muitas descobertas estão reservadas para gerações futuras, quando a memória de nós já terá sido apagada. Até breve.